Glória a Deus. Como eu disse para vocês, a gente vai continuar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, uma mensagem muito pessoal. Quando eu digo muito pessoal, na verdade, aquilo que Deus trata conosco nunca é apenas informativo. Deus tem uma noção de tempo e de importância muito maior do que nós temos. Então, as oportunidades que Deus tem, quando Ele nos reúne, Ele aproveita essas oportunidades. E Deus sempre provisiona algo que a gente precisa. A nossa lida, a nossa administração em receber e praticar aquilo que nós estamos recebendo, obrigado, Marisa, é que vai determinar o resultado, amém? Você há de concordar comigo que muitas vezes tem um número de pessoas no ambiente ouvindo a mesma coisa, debaixo da mesma unção, e os níveis de crescimento são diferentes. E aí a pessoa vai dizer, mas porque Deus quis levantar fulano, porque Deus quis fazer com que ele crescesse. E essa responsabilidade que a gente está sempre transferindo para Deus, não é de Deus. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus dá o crescimento, é exatamente porque Ele disponibiliza o alimento. Se um pai pega o alimento e ele disponibiliza para o filho, mas se o filho não come aquilo, está disponível, mas não vai produzir resultado. Você está comigo? Amém. Então, a nossa parte, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,9, que nós somos cooperadores de Deus. A nossa parte em cooperar com Deus é de receber a palavra e acolhê-la. Amém? Deus tem sinalizado um caminho muito claro para nós esse ano, né, de como a gente precisa se mover. Eu quero dar um testemunho breve aqui, a ministração também vai ser breve, até porque é só a conclusão da ministração passada, mas eu quero dar um testemunho breve. Nós estamos no 2º mês e eu tenho visto nas pessoas resultados significativos. Amém? Significativos. A diferença, aí você, amados, sua vida está funcionando agora, não funcionou o ano passado. Isso é só uma hipótese. A gente pergunta, por que não? Deus não quis? Não tem a ver com Deus, amados. Não tem a ver com Deus querer ou não, Ele já quis. Na verdade, a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Com isso, eu não estou querendo diminuir a autoridade de Deus, nem a posição dEle como soberano. Eu só quero jogar luz sobre essas desculpas que muitas vezes a gente tem, de transferir para Deus a responsabilidade daquilo que Ele já colocou em nossa mão. Uma coisa que você vai ver, é o que nós cremos, e é bíblico, nós não centralizamos o homem. Quando nós dizemos, depende de você, quando nós dizemos, você precisa, nós não estamos excluindo Deus. Você está comigo? Na verdade, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, vai dizer que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então não é sobre excluir Deus, nem muito menos centralizar em nós. Porque como o Alexandre mesmo disse, se tirar o Espírito de nós, fica o quê? Se tirar Deus de nós, fica o quê? Agora até lembrei de uma coisa, quero contar uma história bem rapidinho. Alguém contou uma vez que claro que isso é uma história, amém? Isso é uma história, uma ilustração. Um jumentinho chegou em casa e começou a falar com a mãe. Então, um jumento falando, com exceção àquele de Balaão, você já sabe que é uma história ilustrativa, amém? Não é uma coisa real. Diz que um jumento chegou em casa, um jumentinho disse, mãe, hoje foi um dia muito especial da minha vida. E ela disse, por quê? Não, eu estava na rua e as pessoas começaram a gritar e elas pegaram ramos e elas balançavam e diziam umas coisas para mim. Tinha gente até que tirava as roupas e botava no chão para eu passar por cima. O jumentinho, ó, feliz da vida. Como o gaúcho diz aqui, faceiro, faceiro. Né? E dizendo, e as pessoas gritavam, e elas gritavam o quê? Sei lá, diziam uma coisa assim, tipo Osana, não sei, é uma linguagem que eu não entendo, mas elas estavam muito animadas comigo, o jumentinho dizendo, né? E a mãe do jumento disse, meu filho, quando estava acontecendo esse movimento todo, tinha alguém montado em você? Ele disse, tinha. E quem era? Ele disse, era um tal de Jesus. Ele disse, meu filho, se tirar Jesus de você, você é só um jumentinho. Me veio essa lembrança. Por que eu tenho esse cuidado? Porque a igreja tem a tendência de viver nos extremos. Ou a gente atribui tudo a Deus e nos isenta da nossa responsabilidade, ou centraliza no homem e isenta de Deus. Mas Jesus disse, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quando ele disse isso, ele não estava falando sobre você não se desviar da igreja. Ele estava falando sobre você ser equilibrado. Diga equilíbrio. A Bíblia diz que Ele nos deu o espírito de moderação. Amém? Então, eu preciso, às vezes, fazer essas colocações
para que a gente não permita, amados, que a religiosidade nos tire do foco. Você vai perceber durante as coisas que a gente vai estar ministrando aqui, eu disse isso porque foi o Espírito que trouxe ao meu coração. A gente não recebe a palavra como ela é exatamente, integralmente, você sabia? A gente recebe como a gente está. Às vezes a palavra é dita de um jeito, a gente recebe de outro. Às vezes é uma palavra de motivação, a gente entende como se fosse condenação, porque a gente está ruim, porque às vezes a gente está mal. E é por isso que eu sempre tenho o cuidado de chamar a sua e a minha atenção para aquilo que Paulo disse aos Efésios. Ele falou sobre o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ele disse, eu oro, Efésios 1,17, eu oro que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. Então, eu e você, sem Jesus, você já sabe, né? Eu e você sem Jesus, é só um jumentinho. E isso também vale, amados, no que diz respeito a entender a palavra. Se nós estivermos apenas como humanos naturais, mesmo que alguns aqui tenham cultura, sejam formados, graduados, pós-graduados, a sua escolaridade, a sua formação, ela não é requisito para revelação da palavra. Claro que você ser informado, você ser culto, vai lhe ajudar, você vai discernir os termos que está sendo dito. Algumas pessoas dizem que eu sou um pregador que usa palavras difíceis. Isso não é um objetivo. Na verdade, meu objetivo não é falar palavra difícil, é ser entendido. Amém? Então, por isso você vai ver sempre eu tentando dar sinônimos. Mas o que eu estou querendo dizer é que, se for somente eu e você, só com a nossa capacidade humana, natural, a gente não vai capturar a centralidade daquilo que Deus tem, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, nas entrelinhas daquilo que está sendo falado, usando termos do nosso português, existe um espírito e vida que Jesus disse em João 16:33. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E para a gente acolhê-las, tem que ser pelo Espírito. Amém? Então, pela fé, você vai lançar a mão da pessoa espiritual que você é e vai declarar. Eu declaro, enquanto essa palavra está sendo ministrada, os olhos, não meus olhos naturais apenas, mas os meus olhos espirituais abertos para entender as verdades que são espirituais. Então, sem mais delongas, né? Nós começamos a ministrar domingo passado sobre identidade, sobre quem nós somos. Porque, amados, o que vai dar sustentação a nós diante das adversidades é você saber quem você é. Você sabia que existem textos na Bíblia que a gente entende, às vezes, de forma errada? Por exemplo, a Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Sim ou não? Romanos 8:37. Aí, às vezes, a gente entende que ser mais que vencedor é nunca ter nenhuma luta. Mas se você se está dizendo que você é vencedor, já está subentendendo a existência de luta. Sim ou não? Então, a gente precisa entender as coisas como a Bíblia é. Jesus disse, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz. Vão haver aflições. Aí talvez uma leitura natural vai dizer, como assim? Ele está dizendo que é para eu ter paz e está dizendo que vai ter dificuldade? Se fosse para ter paz, eu vou dizer 100 mil na sua conta. Né? Mentalidade humana, mentalidade natural. Mas quando ele disse, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, ele estava dizendo assim, as oposições vão existir, as coisas vão vir contra você. Mas e quando elas vierem, em vez de você dizer, Deus não está me vendo, Deus não está se importando, onde é que está o meu pecado? Que é o que a gente faz a maioria das vezes. Onde foi que eu pequei para estar acontecendo isso, para estar acontecendo aquilo? Em vez de fazer isso, a Bíblia diz, tenha paz, e o texto continua, ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Agora, o que é que eu estou falando e o que é que isso tem a ver com identidade? O que faz com que, amados, a gente caia muitas vezes na batalha da fé, porque, sabe uma coisa que a Bíblia diz sobre Deus em Malaquias 6:3, você não precisa abrir, diz que Deus não muda. Deus não muda. O que Ele era, Ele é e Ele será. Amém? Deus não muda. E às vezes as coisas não acontecem, mesmo Deus que não muda, sendo um Deus que diz que elas tinham que acontecer. Aí você vai dizer, por que não aconteceu se a Bíblia diz que Deus não muda? Por que eu não estou usufruindo de livramento, de provisão, se Deus já garantiu essas coisas? Exatamente porque existe um comprometimento na nossa identidade. Então, quando a gente fala sobre você saber quem você é em Cristo, é porque as oposições elas vão continuar, o diabo vai continuar tentando lhe distrair, e o que vai manter a gente nesse trilho, que 2 Coríntios 2,14 diz, que Deus nos conduz vitoriosamente,
Amém? Você sabe o que é conduzir vitoriosamente? É uma vitória depois de outra vitória, depois de outra vitória. É por isso que a Bíblia diz mais que vencedores. Ah, pastor, mas eu já sofri derrotas. Bem-vindo ao time, eu também. Mas a sua experiência negativa não invalida o princípio da palavra. A Bíblia diz que Deus vai nos conduzir vitoriosamente. A Bíblia diz que Deus vai nos conduzir vitoriosamente. Mas se eu sofrer uma derrota, ainda assim a palavra permanece. O que aconteceu não foi com a palavra, foi comigo e com você. Foi porque a gente não discerniu, a gente não entendeu. E eu disse, a maioria das vezes, eu sou capaz de correr o risco de lhe dizer que 95% das vezes em que a gente cai no ringue da fé, é porque nós estamos com comprometimento sobre a nossa identidade nele. Nós vamos enfrentar as circunstâncias baseado no que a gente tem de recurso. Se for uma coisa financeira, você olha para a sua conta e vê, não dá. Se for uma questão de enfermidade, dependendo do nome que ela tem, você olha para a sua condição e diz, vou morrer. Então isso fala sobre a gente olhando para nós mesmos apenas pela perspectiva natural. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia, mas porque evangelho é boa notícia. No dia que você ouviu a pregação e você disse, eu quero, a Bíblia diz que Deus passou a habitar dentro de você. Você já parou para pensar nisso, mas que a gente se sente fraco porque a gente não sabe sobre a nossa identidade? Porque isso não foi eu que criei, nem foi essa igreja. A Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Às vezes nós dizemos algumas coisas aqui que causam impacto, e as pessoas às vezes podem não entender, mas me pergunte que eu vou lhe dizer a base bíblica para aquilo. Aqui a gente não cria coisas. Alexandre disse aqui no meio das coisas que ele estava falando, ele disse, assim como o pastor disse, eu estou vivendo 10 dias em 10 anos. Onde é que está na Bíblia? Alguém pode dizer, onde é que isso está na Bíblia? Isso está lá em Joel, quando ele diz assim, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. O povo frio. Amados, sabe o tempo, o relógio, o ponteiro do segundo ali, ó, depois que ele pula para frente, ele não volta nunca mais. Então Deus é tão bom, que eu não sei como ele vai fazer, porque já que o tempo não volta, mas ele disse que restituiria tempo. Se você já perdeu o tempo, Deus vai restituir. Até tempo ele vai restituir. É por isso que eu digo viver 6 anos em 6 meses, progredir, avançar nele. Amém? E isso depende de você saber quem você é em Cristo. Eu disse na mensagem passada, vou só pontuar algumas coisas para a gente entrar nos 3 tópicos que faltam aqui, você vai ver que vai ser bem rápido. Eu falei que quando Jesus foi começar seu ministério terreno aqui, que diga-se de passagem, foi impactante a ponto de eu e você estarmos aqui por causa do que ele fez, amém? Foi tão impactante, com curas, milagres, ensinamentos, ressurreição de mortos, influenciou o mundo inteiro, e até aqueles que negam, no fundo, eles sabem que Jesus é vivo e real. Quando ele foi entrar no seu ministério, Gilvan, ele disse que João Batista o batizou, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele ouviu uma voz do Pai que disse, esse é o meu filho. Você entende isso assim? Ele estava prestes a entrar para fazer um monte de coisa, e o que Deus falou com ele não foi, você precisa saber disso, você precisa saber daquilo, você precisa desse concurso, você precisa... Não, ele disse, você precisa saber quem você é. Ele disse, você é meu filho, em quem eu tenho prazer. E aí nós falamos algumas coisas, amados. Eu queria contar uma história bem rápida aqui para você entender. E isso é real, na verdade passou na TV e tudo há um tempo atrás, de um homem que perdeu o seu RG. Quem sabe o que é RG? RG é o seu documento de identidade. Ele perdeu o seu RG. E por coincidência ou por armação, não sei como, um tempo depois encontraram, uns dias depois, encontraram uma pessoa morta, um corpo, né, numa estação de trem, uma coisa assim, não lembro bem os detalhes. Encontraram uma pessoa numa estação de trem e na roupa dessa pessoa estava a identidade o documento de identidade daquele cara. Só que nesse inteirinho, ele foi num órgão competente de identidade, ele tinha um número e conseguiu até tirar uma segunda via da sua identidade. Então ele ficou com a identidade ali, uma segunda via da identidade, mas nos registros de óbito, estava registrado que ele estava morto. Porque encontraram alguém que tinha a identidade dele morta. E aí, para algumas coisas, não teve problema, mas quando ele foi tirar outros tipos de documentos que eram mais
minuciosos à pesquisa, por exemplo, um passaporte, aí disseram, não, você não existe, não, você está morto desde não sei quando, está aqui no registro. Aí você talvez pergunte, o que é que isso tem a ver com o que a gente está ministrando aqui? O trabalho do diabo, amados, é exatamente isso, é fazer com que você perca a sua identidade. E agora eu não estou falando do documento. Porque se você perder a sua identidade, você não vai conseguir adentrar nos lugares, você não vai conseguir possuir as coisas. E aí, falando sobre a nossa identidade nele, todo crente precisa saber disso, amados. Todo crente precisa saber disso. Que no dia que ele ouviu falar sobre Jesus e ele recebeu Jesus, ele não mudou de religião, não. Ele mudou de natureza. Ele mudou de identidade. Ele passou a ser, sabe, quando a gente ensina sobre alianças, e a Bíblia é um livro de alianças, a aliança fala sobre a vida de uma pessoa entrar na vida da outra. O casamento, por exemplo, é um tipo de aliança. E uma das coisas que acontece no casamento, a Bíblia diz, e serão os dois uma só carne. A Bíblia também diz que aquele que recebe ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então alguém para tocar em você tem que tocar em Deus primeiro. Agora, isso só é real se a gente crer. Quando a gente se casa, a pessoa pega o seu sobrenome. Você está comigo? Amém. Na aliança de Deus com Abraão, por exemplo, o nome de Abraão era Abrão. Foi acrescentada uma letra no nome Abraão, uma letra hebraica chamada Roash. Essa letra quer dizer Deus. E aí, Deus começou a fazer parte do nome de Abraão, e todas as vezes que Abraão era citado, também Deus era mencionado. E aí, daí para frente, ele passou a ser chamado de... Deus passou a ser apresentado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você consegue entender isso? Aliança é algo que torna você parte da outra pessoa. É a pessoa dentro de você e você na pessoa. Amém? E nós falamos aqui sobre 2 Coríntios 5,17, que diz, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aí quando nós começamos a falar sobre características da sua identidade, porque exatamente dentro do embate, das dificuldades e da administração da vida pessoal, é saber quem você é. Por incrível que pareça, amados, a gente cresceu pensando assim, é o que eu tenho que vai me manter. Não, é o que você é que mantém o que você tem. Quantas pessoas que têm e depois perdem porque não sabem quem é? E aí nós falamos no domingo passado que, sobretudo, você é aceito. Porque as pessoas fazem de tudo para ser aceito. Elas começam a fumar maconha para ser aceito. A maioria das pessoas que entram em uso de droga, elas entraram porque a turma fazia aquilo e ele tinha que fazer também, senão ele era o quadrado, era o diferente. Aí eu quero lhe dizer, e falei isso no culto passado, por isso que eu não vou aprofundar, que a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Essa palavra justiça quer dizer alguém aceito, alguém que está diante de Deus sem nada separar. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha mais contabilizando as minhas e as suas falhas, Ele olha contabilizando a obediência de Cristo. É por isso que você é aceito, porque antigamente era assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, não vai ser aceito. Isso foi palavra de Deus para Caim. Mas antes da manifestação de Cristo, porque Ele diz, o pecado bate à sua porta e cumpre a você dominá-lo. Mas depois de Cristo, a Bíblia diz que Ele condenou o pecado na sua carne e nos perdoou, nos fez aceitos, amém? Depois nós falamos sobre ser valioso, nós estamos falando sobre o que nós somos, sobre ter valor, e nós dizemos aqui que o valor de uma coisa é determinado pelo preço que você está disposto a pagar por aquilo. E uma das coisas que o diabo mais trabalha é para depreciar as pessoas. Às vezes você entra num relacionamento que a pessoa não reconhece o seu valor, trata mal, trai, faz isso, faz aquilo. Por trás disso tem uma ideia maligna de fazer com que você tenha uma autoimagem de alguém sem importância, de alguém sem valor. Só que quando Deus pensou em mim e em você, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Então, não pense porque você está ouvindo isso, o diabo vai parar de lhe acusar, vai parar de dizer que você é burro, é isso, é aquilo, é fraco. Isso é o trabalho dele, ele não vai parar. É a gente que tem que se levantar nessa consciência. Eu sei o que eu sou em Cristo. E eu tenho valor, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 1,18, que não foi por prata nem ouro, nem qualquer uma dessas coisinhas aí, diamante, essas coisas falíveis. A Bíblia diz, não foi por prata, ouro ou qualquer outra coisa perecível que vocês foram comprados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. O diabo não pode lhe ter, porque você pertence a Deus e não foi roubado não, você foi comprado, e não foi no cartão em 12 parcelas não, ele pagou à vista.
Então isso é saber quem nós somos, amados. Ah, Senhor, eu queria tanto que todas as dificuldades do mundo parassem. Isso não vai acontecer. O mundo jaz no maligno. Não é um mundo que vai parar com as oposições. É você que vai crescer na sua identidade em Deus. Amém? Amém? E aí, nós falamos essas duas coisas, né? Ser aceito e ter valor. Nós falamos também que o valor de algo depende também do dono, né? Às vezes a pessoa vai leiloar uma chuteira, você vai comprar uma chuteira usada, a pessoa vai dizer, dou 15 pila, que é para eu jogar no fim de semana. Mas se for uma chuteira de Ronaldo Fenômeno, aí vai num leilão e vai valer milhões. Aí, mas por que você está pagando milhões nessa chuteira? Por que ela é tão valiosa? Por causa do dono. Que é quem? Que é Ronaldo Fenômeno. Eu pergunto, quem é seu dono? O que é Ronaldo Fenômeno perto do seu dono? Nada. Ô, igreja fria. Você tem que se animar com isso, irmão. Nós estamos falando sobre o valor que a gente tem. Você está comigo? Então, trabalhando aí sobre identidade, eu queria dizer a você que você também é. Identidade é aquilo que nós somos. Amém? E eu já disse aqui, não é o que nós somos porque a gente nasceu em berço de ouro. Primeiro, ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Algumas pessoas também falam em berço evangélico. Você já viu um berço evangélico? Um berço vindo na igreja. Esse berço é evangélico. Pode ser o berço. Não. Isso não existe, irmão. Quem está vindo a primeira vez sabe que eu digo uma loucura assim dessa, né? Mas não tem a ver com isso. Nós não somos amados, aceitos, valiosos por causa de nós mesmos. Nós somos por causa dele. Amém? E uma coisa que é importantíssima demais, amados, a gente entender, é que Deus, ele nos ama. Pastor, eu ouço isso desde sempre. Talvez seja exatamente essa postura banal de ouvir algo repetido que tem tirado o poder e a essência disso. Porque uma das coisas que mais faz com que as pessoas se permitam ser manipuladas é não se sentir amada. Você já prestou atenção dentro do ambiente de uma relação, quando há uma traição, por exemplo, quando uma mulher é traída, a primeira coisa que ela faz, ela vai para o espelho, aí ela vai olhar se ela está bonita, se ela está magra, se ela está... E fica pensando, será que a outra é mais bonita do que eu? Amados, ninguém trai por uma comparação de beleza. A Bíblia chama isso de laços de impiedade. Mas existe uma apelação das trevas para trabalhar em cima dessa ideia de você não ser amado. E muitas vezes isso funciona porque a gente já cresceu com essa referência de amor apenas do que diz respeito às pessoas. E, infelizmente, o amor humano é volátil. O amor humano, ele é instável. Agora, quando a Bíblia diz que você é amado, não é pelo que você faz. Alô? Porque o diabo trabalha no cidade, você fez tal coisa errada, Deus não lhe ama mais. Não, amados, aquilo que nós recebemos de Deus é em função daquilo que nós fazemos em relação aos princípios, o cumprimento dos princípios, amém? Pela fé, a Bíblia diz que a graça dá e a fé recebe. Mas Deus não nos ama a partir dos princípios. Deus ama você se você cumprir a palavra e Ele ama se você não cumprir também. Agora, como a gente entendeu que a gente recebe as coisas por causa do amor de Deus, aí quando a gente não recebe, a gente pensa, Deus não nos ama. Quem entendeu a lógica? Você entendeu? A Bíblia não diz que de tanto Deus lhe amar, Ele vai manifestar as coisas. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus lhe ama incondicionalmente. Deus ama até o pecador, mas quando ele já estiver perdido, Deus vai sofrer por isso. Mas não é o amor de Deus que vai tirar o pecador do inferno. O tanto que Deus ama por ele. É se o pecador recebeu a dádiva que foi dado. A Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quando um pai, por exemplo, conversa com um filho pequeno, diz assim, meu filho, se você passar de ano, eu lhe dou uma bicicleta. Isso é um incentivo, certo? Para ele se esforçar. E pela resposta dele, ele vai receber uma recompensa. Você está comigo? Aí digamos que tem 2 filhos. Aí um recebe a bicicleta, o outro não passou de ano, não recebeu. Eu pergunto, qual dos 2 filhos o pai ama mais? Provavelmente ele ama igual. Agora, qual recebeu a recompensa? Aquele que correspondeu. Então,
nós não estamos falando de amor como resultado de correspondência. Nós estamos falando de recompensa como resultado de correspondência. O que eu estou querendo ministrar aqui, nós estamos falando sobre identidade. É você saber que você é amado e o amor de Deus é incondicional. Por que a gente precisa saber dessas coisas, amados? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente pisa na bola é não vir na igreja. A primeira coisa que acontece quando a gente erra é se voltar. Por quê? Porque na nossa mentalidade você vai dizer, Deus está com raiva de mim. Amados, se Deus sente alguma coisa quando você erra, o sentimento não é raiva. Porque o pecado é uma coisa que Cristo já venceu. Deus não tem raiva de você quando você peca. Aí, aquilo que eu disse, a gente fala uma coisa, mas você ouve como a gente está. O religioso, a pessoa que não tem iluminação da palavra, eu digo, Deus não tem raiva de você quando você peca. O religioso ouve isso assim, Deus tá liberando você para pecar. Mas é isso que eu estou dizendo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Deus tem qualquer afeição ou tolerância com o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus não tem raiva de você quando você peca. Deus fica triste. Por quê? Porque Ele sabe que aquilo vai separar você dele. Porque o pecado que você comete não causa nada em Deus, causa em você. Então a gente aprendeu muita coisa errada. E eu e você, nós estamos entendendo qual é a nossa identidade, amém? Quem eu sou em Cristo. Então eu preciso lhe dizer que você é amado se você acertar, e você é amado se você errar também. Pastor, você está me dando uma liberação para eu ficar errando? Não, eu estou sinalizando a palavra para que quando você errar, você fugir, você corra para os pés dele, porque a Bíblia diz que aquele que vem a ele não vai lançar fora. Qual é o texto bíblico que alguém chegou arrependido e Deus arrebentou ele com um pau? Venha, infeliz! Senhor, eis que estou aqui arrependido, pois eu estava ali esperando. E agora você vai ver. Você fez o quê? Infeliz. Ah, eu pequei, Senhor. Pá! Doutrinas que a gente cria que não é bíblica. Deus está pesando a mão. Amado, se a mão de Deus pesar em você, só fica as havaianas. Isso é tolice que a religião inventa, amados. Deus não é um Deus que está pesando a mão sobre as pessoas. O peso que vem muitas vezes sobre a nossa vida é o peso da nossa inconsequência, da nossa desobediência, ou muitas vezes da ignorância de saber que somos amados. Ah, pequei. Nossa, eu estou tão pesado, pastor. Parece que tem uma geladeira em cima de mim. O nome disso é culpa. O nome disso é senso de condenação. Só que a Bíblia diz, portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Nenhuma condenação há. Quantos sabem me dizer quantas são nenhuma? Nenhuma é zero. Ah, mas eu pequei, preciso passar pelo menos 15 dias. O problema é seu, irmão. Isso é para você se sentir bem. Mas, pastor, Deus se decepcionou comigo. Tolice. Quantos acham aqui que já decepcionaram Deus? Alguma vez, levanta a mão. Tolice, Deus não se decepciona. Por quê? Porque o que é a decepção? A decepção é você esperar algo e a pessoa não fazer. Mas alguém que é presciente. O que é presciente? Pré quer dizer antes, ciente quer dizer conhecimento. Alguém que conhece as coisas antes, Igor errou. Aí Deus, ai meu Deus. Deus dizendo, ai meu Deus. Igor pecou, aí Deus olha assim, poxa, eu não esperava. Logo você, ou não tá, sei lá, me desapercebi, não estava escrito isso, não achei não, me atrapalhei aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Isso são coisas que a religião nos ensinou errado. Mas por que eu estou sentindo isso, pastor? Porque o diabo aproveita os nossos erros para nos acusar. Ele sabe que um dia que você passar distante de Deus, amados, é um dia que ele trabalha na sua cabeça. Mente vazia é a oficina do diabo. Pastor, isso não está na Bíblia, mas pensa numa verdade, não está escrito desse jeito. Mas a Bíblia diz, por exemplo, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, quer dizer, em vez disso, façam conhecidas a Deus, com vossas petições e súplicas, com ações de graça, Filipenses 4, 6 e 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a sua mente e o seu coração. Ele diz, no mais, irmãos, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, se tiver algum louvor, algo de excelente nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia está sinalizando que a gente precisa
encher a nossa mente daquilo que é correto. Amados, pensamentos são a locomotiva da vida. Você sabe o que é locomotiva? Isso é uma linguagem ilustrativa, estou falando sobre um trem, por exemplo. Um trem tem 200 vagões, mas aqueles vagões não tem motor. Quem puxa aqueles vagões é a locomotiva. Ele só anda porque tem alguém puxando. E os pensamentos são a locomotiva da nossa vida. Você vai pensar, e depois que você pensar, a próxima fase é sentir. Porque pensamentos geram sentimentos. A próxima coisa depois de sentir é falar. E as palavras são semente. Aquilo que você fala vai acontecer. E aí depois daquilo que você fala, você vai para lá. Mike Murdock conta uma história de uma mulher que sempre estava criticando o marido. Né? Você só toma decisões estúpidas, você só toma decisões idiotas, você é isso, você é aquilo. E ele disse que uma vez ele desceu do quarto, né? Tinha uma casa, um sobrado, dormia em cima, e ele desceu ali do quarto. E na sala frontal, igual tem esse símbolo aqui, tinha uma baita foto do casamento, né? Dele com ela, assim, tipo, uns 20 anos atrás. E ele olhou para aquela foto assim e disse, realmente é o que ela diz, eu só tomo decisões idiotas. Olha o que eu fiz, me casei com essa anta. De tanto ela falar, aquilo se manifestou, e eles se separaram. E aqui eu não estou fazendo apologia a isso, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Eu estou falando sobre a gente não deixar, não emprestar a nossa mente, amados, para o diabo. Você sabe que o que tem mais matado nesse tempo, amados, são a ansiedade, a depressão, as síndromes psicossomáticas desses últimos tempos. E o que é isso? É a atenção exacerbada a algo que não é real. E que aí sim desenvolvem coisas reais, porque aqui eu não estou falando, dizendo que essas coisas não existem. Não, são coisas que começam aqui e se manifestam no físico. E aí muitas vezes você vai precisar tomar remédio se não estiver crendo. Mas eu estou aqui para lhe dizer, amados, que você é amado por Deus. Que quando você erra, sim, Deus se entristece, porque Ele sabe que aquilo vai promover separação. Mas Deus não está lhe esperando, Deus não tem revanchismo. Eu vou lhe pegar. Não, amados, a gente projeta em Deus, muitas vezes, como a gente se comporta. A gente projeta em Deus aquilo que a gente é. Se alguém faz algo com você, você fica só esperando o dia para dar o troco. Uma vez um irmão da igreja, eu pastoreava em outro lugar, a gente estava só ensinando a palavra, e ele usou um termo que vocês usam aqui. Um dia você vai deixar quicando. Quem já ouviu falar sobre isso? Roger conhece essa pessoa. Um dia você vai deixar quicando. Isso é uma linguagem de futebol, tipo assim, você deixa quicando e eu pego de peito de pé, né? Eu pego de primeira. Isso é revanchismo, amados. O cara está aqui, cheio de defeito, porque pastor tem defeito. Tem, pastor erra. Sente fome, de acordo com a Rosinha, emagrece. Aleluia. A gente pode errar um dia, amados. E o cara estava ali, porque a gente está só pregando aqui, amados. Aqui não fica olhando pelo buraco da fechadura da sua vida para mandar recado, não. Púlpito não é lugar de mandar recado, é lugar de falar a palavra. Amém. E aí, 75% do pastoreio de uma igreja acontece de púlpito. Os outros 25% é visitação, é conversa diária. Mas 75% é a palavra. E aí você tem que decidir o que vai fazer com ela. E aí, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estava pregando, ensinando, e aquilo estava mexendo na ferida do cara. E ele estava dizendo assim, um dia você vai deixar quicando. Tipo, você vai falhar nisso mesmo que você está dizendo, e eu lhe pego. Aí quando nós erramos, a gente fica pensando assim, eita, deixei quicando, Deus vai me pegar de primeira. De voleio, de sem pulo. Não é Deus que é assim, é você. Não transfira para Deus o seu revanchismo. Não transfira para Deus a sua sede de vingança. Gaúcho amado, povo que Deus me deu. Você não precisa ter razão em tudo. Escolha ter paz. As pessoas chegam a se degladiar só para ter razão. Que coisa doida. Não precisa ter razão em tudo. Porque o amor, a Bíblia diz que não falha. Lá em 1 Coríntios 13, diz que o amor nunca falha. Se você andar em amor, às vezes você vai andar em amor, vai parecer que você é o molenga. Você vai andar em amor, vai parecer que você é o mané.
Vai parecer que você é o... Mas a Bíblia diz que não falha. Pode ser que dê uma volta grande, dê uma volta tão grande que você se esqueça, mas vai, na hora própria vai se manifestar. Amém. Glória a Deus. Se a motivação é amor, amados, vai dar certo. E eu estou aqui reforçando a sua identidade. Você é amado. Você é amado. Eu queria tanto dizer, porque é o desejo do meu coração, que daqui para frente eu não vou errar mais. Eu queria dizer para você que daqui para frente você não vai errar mais. Mas seria só eu dizendo. Infelizmente isso é algo que pode acontecer. Que provavelmente vai acontecer. Quando acontecer isso, amados, corra para Deus. Não corra dele, corra para Ele. Ah, não, mas porque eu sou uma pessoa tão séria que quando eu erro eu não quero ficar fingindo. Ninguém está chamando você para fingir, está chamando para ser quebrantado. Na verdade, a gente maquia isso como se fosse fingimento, mas quando a gente evita de ir, o que nós queremos mesmo é esconder. Quando Deus está querendo apenas que a gente, quando Deus chegou para Caim, queria uma confissão. Cadê seu irmão? Eu sou o tutor dele. Ele só queria uma confissão. Ele disse, se você proceder bem, você vai ser aceito. Ele só tinha que dizer, ó, vacilei, permiti que a inveja entrasse no meu coração, matei o cara. Mas ele ficou se justificando, transferindo responsabilidade. Eu quero ler alguns textos bem rapidinho aqui, como eu já fiz os comentários, então eu não vou me demorar. Nós estamos falando sobre você é amado. Hebreus capítulo 11, ou melhor, capítulo 2, versículo 11, só anota aí, diz, ora, tanto o que santifica, quem é que santifica? Deus, amém? Quanto os que são santificados, quem são os que são santificados? Somos nós. Provém de um só, pois Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Eu estou com vergonha de Deus. Normal, resolve esse problema. Mas Ele não está com vergonha de você, não. Se você o confessa diante dos homens, Ele lhe confessa diante de Deus. Jeremias 31:3 diz, Ele apareceu no passado dizendo, com amor eterno te amei e com amorável benignidade te atraí. Sabe, amados, quando Deus está movendo as coisas para lhe atrair, é pelo viés do amor. Pastor, eu estava andando de moto, me acidentei, capotou 3 vezes, quebrei um pé, um braço, o osso da língua. Era Deus me atraindo. Não, era o diabo querendo lhe matar. Mas por que eu vim para a igreja? Porque vós intentaste o mal contra mim e Deus transformou em bênção. Não vem me dizer que Deus usa coisa ruim para lhe atrair, porque Deus não é tão fraco assim que Ele vai pegar os expedientes do diabo para lhe ensinar alguma coisa. A didática de Deus é tão pequena que Ele precisa tomar emprestado uma coisa que é da natureza do diabo para poder lhe ensinar. Não, você que é tão duro que só aprende por esse viés. Mas o texto diz, com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí. Se você quer perceber a atração de Deus, você vai ter que acalmar o seu coração para perceber a fluência do amor. Não é a pressão. Vai, filho, senão eu lhe parto em banda. Isso é outro tipo de Senhor. Eu conheço várias histórias de pessoas que servem a outro tipo de Senhor, que se você não fizer isso eu vou lhe matar, se você não fizer isso vai acontecer tal coisa. Mas a Bíblia diz, se você não fizer isso, você só não vai ter o resultado daquilo. E se eu não receber Jesus, Deus vai me odiar? Não, você só não vai poder ir para o céu. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aí eu pensei que Deus me odiava, por isso que Ele me jogou no inferno. Não, Deus não joga ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno por rejeitar a Cristo. Está comigo? Amém. Aleluia. Eu preciso ir mais rápido para poder encerrar. O Salmo capítulo 100, versículo 5 diz, pois o Senhor é mau. Alô? É isso que diz? Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Duas características do amor de Deus. E o seu amor leal é eterno. Você sabe o que é lealdade? Lealdade é a disposição de se manter íntegro na posição em consideração a outro. Lealdade é isso. Lealdade é alguém chegar para o Igor e dizer, o pastor Mário não presta, mas ele é leal a mim, isso é só uma hipótese. E você dizer, não, eu o conheço. Então o amor de Deus não é um amor que muda a partir daquilo que você faz ou do que alguém diz contra você. Mas a graça fez tal coisa. Deus vai dizer, eu sei quem é minha filha.
Isso é amor leal. E depois o texto diz que ele é eterno. Sabia que eternidade, a gente entende a eternidade só sobre o que vai vir. Mas a eternidade é uma dimensão atemporal, é passado, presente e futuro. Então o amor de Deus era, é e será. Então quando as oposições vierem para tentar lhe depreciar e comparar, colocar a imagem de alguém que não lhe reconheceu, que não lhe valorizou, que não entendeu, você vai dizer, eu sou amado. Quantos aqui já se sentiu só? Levanta a mão. Já estou com a minha levantada. Eu vou dizer, era só um sentimento. Sabia que sentimento às vezes nos engana? Porque talvez no ambiente não tivesse nenhuma pessoa. Mas a Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Foi Jesus que disse, eis que estarei convosco todo domingo, todo domingo. Hein? Não está assim não na sua Bíblia? Todo dia de culto. Hein, Igor? Eis que estarei convosco todos os dias. Não tem exceção, nem feriado, nem... Encerrando. Você é perdoado. Na verdade tem mais duas coisas, mas não sei se vai dar tempo. Eu não quero também cansar você. Se bem que o nosso culto termina às 11, né? Começa às 9, termina às 11. Mas eu não quero lhe cansar. Estamos falando sobre identidade. Você é aceito, você tem valor, você é amado. E outro, você é perdoado. Diga, eu sou perdoado. Porque muitas vezes, falando sobre identidade, a gente tem que falar sobre ser perdoado. Porque tem pessoas, amados, que passam a sua vida inteira dentro do contexto da igreja. Pessoas boas, de coração bom, mas andando com pesos por causa da culpa de algo que fez. E essa pessoa já foi perdoada, mas ela não se perdoou. E Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer, considerando, o texto diz, que estás rodeados por tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que nos está proposta. Ele diz, livrando-se dos pesos e pecados. Então tem duas coisas que podem atrapalhar muito a nossa carreira. Pecado, mas você já foi perdoado, amém? Amém. E pesos. O que são pesos? São coisas que não são pecados, que são listas, mas atrapalham. Então não se perdoar não é um pecado, mas é um peso que... Ou não entender que você não foi perdoado. Quantos estão entendendo? Vou ler aqui algumas coisas para respaldar o que eu estou dizendo. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, ou seja, quando a pessoa errar com você, não se vingue dela não, perdoe. Ele diz, perdoando, assim como Deus os perdoou. Aqui não é uma aula de português não, mas o mínimo que a gente sabe de português, que eu também não sou doutor, dá para entender aqui que vos perdoou, o verbo perdoar, está em que tempo? Vos perdoou. O verbo perdoar está no passado. Se fosse assim, ó, vos perdoará, aí estaria no futuro. Vos perdoa, estaria no presente do indicativo. Não é uma aula de português, mas eu preciso chamar a sua atenção para perdoe uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. Então ele não vai lhe perdoar, ele já lhe perdoou. Amém. Glória a Deus. Você é perdoado. Amém. E se a gente não entender isso, amados, eu quero lhe dizer aquilo que eu disse no começo, abrindo a mensagem, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, amados. Você precisa entender que a principal arma do diabo contra a nossa vida é o engano. Ele vai pegar essas coisas para tentar roubar a sua identidade, para dizer que você já é morto. Lembra da história que eu contei? E ele vai enfatizar essas coisas. Quando nós, amados, deixamos que a nossa vida pare na condenação daquilo que o diabo acusa. Ah, pastor, mas eu realmente fiz aquilo. Sim. Mas você não realmente se arrependeu? Você não realmente confessou? Então você realmente foi perdoado. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos perdoados. Vou dizer outra coisa, eu quero que o Espírito Santo lhe ajude. Eu digo, a gente diz algo como a Bíblia diz, e às vezes a gente entende como a gente está. Ou a partir do espírito religioso que a gente tem. Nós aprendemos que o pecado que Deus nos perdoa é o pecado que a gente comete agora. O pecado que a gente cometer depois, a gente vai ter que... Não é perdoado, não.
Mas a Bíblia diz que Deus já nos perdoou nossos pecados passados, presentes e futuros. Aí quando eu digo que Deus já nos perdoou os pecados futuros, a gente que, às vezes, quando você tem um coração religioso, você entende assim, o pastor está dizendo que eu posso viver de qualquer jeito, que não tem problema. Foi isso que eu disse? Não, o que eu estou dizendo é que quando Jesus morreu, todos os seus pecados eram futuros. Que você nem existia. E aquilo que Jesus fez não vale da sua vida só do dia que você recebeu Jesus para trás, para pagar. Não, Ele já te perdoou. Agora, isso não quer dizer que você vai viver de qualquer jeito pecando. Pecado causa separação, amados. Se você insiste no pecado, a Bíblia diz que causa dureza, calejamento. Quando você peca um dia, você é um crente, você peca um dia, seu coração fica tudo, sim ou não? Por quê? Porque é contra a sua natureza. Se você peca no segundo dia seguinte, seu coração continua ali, mas já bateu mais devagar um pouco. Se é uma pessoa nascida de novo, pequei terceiro dia seguido, a mesma coisa. Seu coração já bateu mais devagar. E aquilo começa a ficar familiar. E se continuar, você vai pecar e você vai ver que o coração não vai fazer mais nada. A Bíblia diz que causa calejamento. Então a minha mensagem não é fazendo apologia ao pecado, é fazendo apologia ao perdão. Você está comigo? 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 diz: antes vocês nem sequer eram povo, era assim como que eu e você éramos, mas agora vocês são povo de Deus. Diz, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. A gente precisa entender de uma vez por todas, amados, que perdão foi feito para liberar para alguém que fez algo de errado. Não existe lógica eu perdoar alguém que fez algo bom para mim. Michael chega para o Igor e diz, meu amor, eu quero lhe perdoar, que você é tão amoroso comigo. Eu quero lhe perdoar porque você cuida tanto de mim. Faz sentido, irmão? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a verdade implícita nisso é, por que eu e você precisamos, em algum momento, precisamos de perdão? Porque a gente fez algo ruim. Você está comigo? Aí as pessoas dizem, mas pastor, você não sabe o que fulano fez comigo. Mas, amado, o rancor é um veneno que a gente toma pensando que está dando para outra pessoa. Quem está morrendo é quem não perdoa, não é quem feriu, não. Mas você acha, pastor, fez isso comigo, você acha que eu devo perdoar? Eu não acho nada, eu não estou aqui para dizer o que eu acho. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Mas quantas vezes? A Bíblia diz 70 vezes 7. Aí Lucas, ainda que é detalhista, ele diz que é uma menção ordenada dos fatos, ele ainda diz ao dia. Se teu irmão pecar contra ti ao dia 7 vezes você... Eu vou usar um idioma uma linguagem bem paraibana. Vige. Não quero nem saber o que é isso, viu? Estão entendendo? Mas ele me feriu muito. A pessoa que libera perdão, amados, está soltando a própria vida. Mas eu não dou o braço a torcer. Quem não dá o braço a torcer, quebra o braço, quebra no meio. Você tem que entender que nós somos trigo. O trigo, quando vem um vento forte, ele se dobra a ponto de encostar no chão. E o vento, quando o vento passa, ele volta. Mas esse mesmo vento quebra árvores de caule de 1 metro de diâmetro. Por quê? Porque são rígidas. O rígido se quebra. O flexível volta. Passa tudo, você está de pé ali de novo. Fulano é um molenga. Não, como diz o paraibano, ele é sabido. Ele é sábio. Eu preciso encerrar, amados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Veja, resgatou, o verbo resgatar no passado. E nos transportou, o verbo transportar no passado. Então são coisas que já aconteceram, a gente precisa crer. Então ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Temos o verbo ter, certo? Em quem temos, não é teremos, é temos. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Romanos 8:1, que eu já citei aqui, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isaías 43:25 diz, sou eu mesmo quem apaga as suas transgressões por amor de mim.
E dos seus pecados eu não me lembro mais. E Efésios 1,7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, a saber, o perdão do pecado, a ser de acordo com as riquezas da graça de Deus. Você pode ficar de pé. Nós estamos falando o quê? Sobre quem você é. Você é amado, você é perdoado, você é aceito, você tem valor. E a última coisa, e vai ser muito breve, você é capaz. Diga, eu sou capaz. Diga, eu posso. E você já entendeu que esse eu posso não é porque eu sou bom, porque eu faço exercício, ou porque eu nunca errei. Você já entendeu que tudo isso que nós dizemos eu, não é por causa de nós mesmos, mas é porque nós estamos... Isso é entender identidade, amados. Eu falei aqui no primeiro dia que tem mais de 100 textos dizendo nele, por meio dele. Quando nós dizemos nós não estamos falando sobre aquilo que nós somos em nós mesmos, nós estamos falando aquilo que nós somos nele. E a Bíblia diz que nós somos capazes, que Deus nos capacitou. 2 Coríntios 3,4 diz, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Entendeu? Por meio de Cristo. Essa é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base no nosso próprio mérito. Por favor, quando você coloca o seu mérito, Deus tira a graça. A gente precisa entender que é por favor, que é por graça, que é por amor. E o texto diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Pastor, não posso. Quando você diz não posso, você está dizendo, Deus não me deu capacidade. É difícil demais, não posso perdoar. É difícil demais, não tenho coragem de ir. Não posso. Esse não posso nega isso que a Bíblia diz. Na verdade, mostra que a nossa identidade está baseada só naquilo que a gente entende sobre nós. Porque realmente tem coisas que, se a gente olhar, você vai dizer, não posso. Baseado em quê? Na nossa própria força. Mas qualquer um aqui, se estiver focado na própria força, só tem um destino. Frustração, fracasso e culpar Deus. Vai chegar a hora que você vai culpar Deus. Eu já disse aqui, e já citei Evangelho de João 15,5, que diz, sem mim nada podeis fazer. Mas a mesma Bíblia que diz, sem mim nada podeis fazer, também diz que nele nós podemos todas as coisas, nele, que nos capacita, que nos fortalece. Amém? Isso é sobre identidade. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa saber quem você é. Antes de lidar com qualquer circunstância, você tem que saber quem você é. Antes de fazer, a gente tem que ser. As pessoas querem sempre fazer. Eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero fazer isso, quero fazer... Amém. A Bíblia diz que tem mais trabalho do que trabalhadores. A seara é grande. Mas antes de você querer fazer, seja.